Olá pessoal, estamos aqui de volta para retomarmos o tema novação. E já sabemos o que a novação significa. A novação acontece quando as partes se vinculam a uma nova relação jurídica, com o propósito de substituir e extinguir uma relação anteriormente firmada. Então, se existe uma relação jurídica entre A e B, e as partes resolvem cancelar esse vínculo e criar um novo para tomar o lugar do antigo, temos aqui o fenômeno da novação. Vimos que na novação, a nova relação jurídica deve conter um elemento novo, que a faça diferenciar da antiga. Esse elemento novo tanto pode recair no objeto, como no devedor, como também no credor. Então nós temos 3 possibilidades de novação. A primeira delas é a chamada novação objetiva, que é quando o devedor contrai com o credor uma nova dívida, ou seja, um novo objeto, para substituir e extinguir a anterior. Então, se na nova relação o objeto muda, novação objetiva. A segunda espécie de novação é a novação subjetiva passiva, quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando o antigo quite junto ao credor. Então, se é criada uma nova relação jurídica onde o novo devedor toma o lugar do antigo, ficando o antigo quite, novação subjetiva passiva. E falamos que essa novação, a subjetiva passiva, pode ser implementada independentemente do consentimento do devedor. O devedor antigo não precisa dar o seu consentimento para que a novação subjetiva passiva aconteça, já que para o devedor antigo essa novação é boa, ele só tem a ganhar. Afinal de contas, ele vai deixar de dever, ele vai deixar de ser vinculado a uma dívida. E a terceira espécie de novação é a chamada novação subjetiva ativa, quando um novo credor se substitui ao antigo, ficando o devedor quite perante o antigo. Então, uma nova relação é criada, onde irá aparecer um novo credor. Esse novo credor, portanto, toma o lugar do antigo na nova relação. O devedor fica quite com o antigo, mas está devendo agora a esse novo credor. Novação subjetiva ativa. E fechamos nosso raciocínio dizendo que a novação requer sempre o chamado animus novandi, que é a intenção de inovar. A intenção de que a segunda relação surja para substituir e extinguir a anterior. Porque sem esse ânimo de inovar, o que é que vai acontecer? A nova relação simplesmente confirma a antiga. E aí 2 relações paralelas irão se manifestar. Então essas foram as informações iniciais a respeito da novação. Dando sequência ao assunto, passemos agora à leitura dos outros artigos do Código Civil. Acompanhe comigo. Aqui no artigo 363, se o novo devedor for insolvente, não tem o credor que o aceitou ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição. Está se falando aqui, mais uma vez, da novação subjetiva passiva. E se enfocando no problema da insolvência. Qual a consequência que se imputa se na nova relação o devedor que tomou o lugar do antigo for insolvente? Para melhor entendermos o espírito do artigo, passemos aqui a um esquema. Acompanhe comigo. Imaginemos que numa relação jurídica estejam vinculados um credor, um devedor, face a um objeto. Em dado momento, as partes entram em acordo. E por esse acordo, essa relação será extinta
e uma nova relação jurídica tomará o seu lugar. Nesta nova relação jurídica, aparece um devedor novo. Observem aqui. Só para isolar, né? Se temos um novo devedor, é uma nova ação subjetiva passiva, onde novo devedor sucede ao antigo, ficando o antigo quite junto ao credor. Vamos imaginar que esse novo devedor, que foi nomeado para tomar o lugar do antigo, seja uma pessoa insolvente. Pessoal, esse novo devedor, trocando em miúdos, é liso. Ele não tem dinheiro suficiente para pagar a dívida junto ao credor. É uma pessoa insolvente. Então, quando o credor se voltar contra esse novo devedor, vai descobrir que o seu patrimônio não é suficiente para pagar o que é devido. A pergunta é: considerando a insolvência deste novo devedor, poderia o credor processar o antigo? Poderia o credor pedir do antigo o pagamento da dívida? Gente, olhem lá no gráfico. A relação antiga está extinta. Se a relação antiga está extinta e está extinta por conta da novação, o que é que o devedor antigo tem a ver com isto? Nada. O devedor antigo está livre, exonerado, não deve mais nada a ninguém. Para o devedor antigo, essa novação foi excelente. Então, se na nova relação jurídica, o devedor novo que aparece for pessoa insolvente, problema do credor. O credor que arque com esse prejuízo. O credor não pode querer ressuscitar a dívida antiga para efeito de imputar responsabilidade ao antigo devedor, já que o antigo devedor está livre e exonerado. Esta é a regra. Observem lá no artigo. Se o novo devedor for insolvente, não tem o credor que aceitou o novo devedor, a ação regressiva contra o primeiro. O credor ele não tem ação regressiva contra o primeiro, caso o novo devedor seja insolvente. Agora vejam que essa regra, que impede que o credor se volte contra o devedor antigo, essa regra comporta uma exceção. Parte final. Salvo se o devedor antigo obteve por má fé a substituição. Ressalvem lá. Salvo se este obteve por má fé a substituição. Este aqui é exatamente o primeiro devedor. Voltando lá ao esquema. Vamos supor que na relação antiga tenhamos um credor, um devedor e um objeto. E por muita insistência do devedor, essa relação é extinta juntamente com o objeto e com o credor, para que uma nova relação tome o seu lugar. E nessa nova relação, um novo devedor aparece. Nós colocamos lá D'. Vamos imaginar que D, que é o primeiro devedor, para convencer o credor de que essa novação é interessante, D afirma a credor C que D' é milionário.
Então vejam, a nova relação só foi constituída junto ao novo devedor, D', porque o primeiro devedor tinha afirmado ao credor que D' era uma pessoa milionária. Ah, vamos fazer essa inovação, vai ser boa para você. Porque fazendo a inovação, um novo devedor vai se vincular a uma nova relação jurídica. E esse novo devedor é uma pessoa que tem muita grana, muito dinheiro, é um milionário. Acontece que D' está falido. D' é insolvente. Ele não é mais milionário coisa alguma. E comprova-se que houve má fé de D ao fazer esta afirmação. Quando D, o devedor antigo, afirmou junto ao seu credor que o novo devedor, D', era pessoa milionária, ele o fez maliciosamente, utilizando-se de ardis, trapaças, mentiras, para criar essa convicção de que D' era uma pessoa milionária, embora fosse falido. O credor acreditou na mentira. Por isso consentiu na novação. Aí quando a novação acontece e o credor vai se voltar contra D', descobre que D' é insolvente. Então, em um caso como este, como houve má fé do devedor antigo, a lei permite, excepcionalmente, que o credor se volte contra o devedor antigo, já que o devedor antigo obteve por má fé a substituição. Então, temos aqui uma possibilidade excepcional de que o antigo devedor responda pela insolvência do novo, que é quando o antigo devedor agiu de má fé, quando o antigo devedor obteve a substituição através de uma conduta de má fé. Pegaram aí o esquema? Não é fácil? Passemos agora ao próximo artigo. Artigo 364. Vamos a ele. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro, que não foi parte na novação. Vejam, o dispositivo ele se desdobra em duas partes. Então, para compreendermos corretamente, teremos que analisar uma a uma em separado. Na primeira parte, a novação extingue os acessórios e garantias do débito, sempre que não houver estipulação em contrário. Estamos aqui trabalhando a problemática das garantias, dos acessórios. Acessórios e garantias que guarneciam a obrigação antiga. Observem aqui comigo. Na relação credor, devedor e objeto, foram convencionados juros. Havia uma multa contratual. Vamos imaginar que o devedor tinha hipotecado sua casa, então havia esse gravame, a hipoteca, que são acessórios e garantias de dívida. Eis que as partes chegam a um acordo. E por esse acordo, elas implementam a novação. Elas extinguem a relação jurídica e criam uma nova relação, onde aparece um novo credor, um novo devedor ou um novo objeto. Vejam vocês. Quando a obrigação antiga foi extinta,
ela se extinguiu em sua integralidade. Não tem essa história de você extinguir em parte. Não, quando extingue, extingue tudo. É um verdadeiro extermínio. Então, se a relação antiga foi extinta, extinguiram-se também seus juros, suas multas e suas garantias, a hipoteca. Porque a extinção do principal induz a extinção dos acessórios. Então, tudo que se vinculava à obrigação antiga acabou, pessoal. E uma nova relação jurídica surge para tomar o lugar dela. Nessa nova relação, pode até haver novos juros, novas multas, novas hipotecas, né? Mas, a princípio, as garantias e acessórios da obrigação antiga foram cancelados. Se bem que essa regra comporta estipulação contrária. Vamos imaginar que as partes, ao mesmo tempo em que promovem a novação, elas entram em acordo no sentido de atrair aqueles acessórios e garantias, aqueles mesmos acessórios e garantias para a nova relação jurídica. As partes puxam, portanto, os acessórios e garantias da relação anterior para a nova. Aí, em uma hipótese como essa, por haver estipulação expressa no ato jurídico de novação, aí nesse caso é possível sim atrair todos aqueles acessórios, todas aquelas garantias para a nova relação jurídica. Então a ideia é essa. Em regra, a novação extingue acessórios e garantias, salvo estipulação em contrário. Estipulação esta pela qual as partes entram em acordo no sentido de puxarem aqueles acessórios e garantias para a nova relação. É o que diz a primeira parte do artigo. Vamos ler agora a segunda parte. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro, que não foi parte na novação. Vejam vocês. A segunda parte do artigo está se referindo às garantias. Que garantias são essas? Penhor, hipoteca e anticrese. Penhor normalmente é uma garantia recaindo sobre bens móveis. Eu pego esse relógio e dou em penhor. Hipoteca é uma garantia normalmente recainte sobre bens imóveis. Eu pego minha casa e dou em hipoteca. Já a anticrese é uma garantia de frutos, onde o que vai garantir o pagamento são os frutos gerados pelo bem. Exemplo, eu pego minha fazenda e dou ela em anticrese, permitindo que o credor extraia seus frutos. E com essa extração de frutos, a dívida, aos poucos, vai sendo amortizada. Penhor, hipoteca e anticrese são garantias, portanto. Interessante observar que essas garantias podem ser prestadas pelo próprio devedor, que dá o seu bem em penhor, o seu bem em hipoteca, o seu bem em anticrese, como também podem ser prestadas por um terceiro. Exemplo, eu contraio uma dívida junto a João e dou em penhor o relógio do meu pai. Meu pai consentiu. E dou em hipoteca o terreno do meu avô. Meu avô admitiu que isso acontecesse. Ou dou em anticrese a fazenda do meu tio. E o meu tio estava de acordo. Então vejam que o que eu dei em penhor, em hipoteca ou em anticrese, foram bens pertencentes a terceiros, bens pertencentes a outras pessoas. Vamos imaginar a seguinte situação. Acompanhe aqui comigo. Temos o credor, o devedor, o objeto, tudo bonitinho. E uma hipoteca recainte em imóvel de terceiro. Portanto, a hipoteca ela não pertence ao devedor, ela recai em imóvel
pertencente à terceira pessoa. Eis que as partes chegam a um acordo de fazer a novação. Aí a novação o que é que faz? Extingue essa relação jurídica. Uma nova relação surge. Nessa nova relação, aparece um novo credor, um novo devedor ou um novo objeto. Está aqui. Pela regra geral, a novação extingue a relação anterior com todos os seus acessórios, incluídas também as garantias. Então, a hipoteca que o terceiro prestou foi cancelada com a novação. Acontece que as partes entram em acordo. Que acordo? O acordo no sentido de atrair aquela hipoteca que recai em imóvel de terceiro para nova relação jurídica. Eles querem puxar aquela hipoteca para nova relação jurídica. O terceiro vai chiar, como diz o Matuto. O terceiro, que era dono do imóvel hipotecado, ele estava livre, exonerado. E agora querem ressuscitar a hipoteca sobre o seu imóvel em uma nova relação da qual ele não é parte. Ah, mas ele não foi bonzinho quando deu aquela hipoteca na primeira? Sim, não quer dizer que ele seja bonzinho agora. Afinal, bondade tem limites. Vejam vocês, num caso como esse, em que a novação extingue a hipoteca recaente em imóvel de terceiro, para você puxar essa hipoteca para nova relação jurídica, é preciso que o terceiro dê o seu consentimento. Somente é possível atrair para nova relação uma garantia prestada por um terceiro, se o terceiro também consentir. É o que diz a segunda parte do artigo. Observem. De acordo com a segunda parte, não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem ao terceiro que não foi parte na novação. Se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação. De maneira que, quando se dá em garantia um bem que pertence a um terceiro, feita a novação, essa garantia é extinta. E de nada adianta ressaltar que a garantia permanecerá vinculada à nova obrigação se o terceiro não consentir. Porque para atrair essa garantia à nova obrigação, é preciso que o terceiro também tome parte do ato, também participe da novação, consentindo assim na manutenção da garantia sobre o seu bem dentro da nova relação jurídica. Essa é a lógica da segunda parte do artigo. Passemos agora ao artigo 365. Está lá. Operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação, subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam por esse fato exonerados. Está se misturando aqui, pessoal, novação com solidariedade. Uma combinação explosiva. É octanagem pura. Então, para compreendermos melhor esse exemplo, vamos nos pautar dentro de uma obrigação solidária e admitirmos que a novação aconteça entre o credor e um dos devedores solidários. Acompanhe aqui comigo. Em uma relação solidária passiva, nós temos três devedores: D1, D2 e D3. Eis que, em dado momento, o credor faz um acordo com D2. Por esse acordo, entre C e D2, a relação solidária é extinta e uma nova relação toma o seu lugar. Nessa nova relação aparecem
C e D2. Vejam vocês. A novação foi feita entre o credor e D2, que era um dos devedores solidários. Por esta novação, seria extinta a relação solidária e uma nova relação jurídica entre C e D2 iria tomar o lugar da antiga. Estão percebendo? Quando a novação acontece, toda a relação solidária vai ser extinta. Todos os demais devedores solidários que não tomaram parte no ato vão ser, consequentemente, exonerados. Eles não devem mais nada a ninguém. Quer dizer, a conduta de D2 vai ter a força de eliminar a solidariedade de todos. Mas percebam que para os outros, essa atitude de D2 foi até benéfica. Porque na hora em que D2 tomou a iniciativa de promover a novação, o que foi que aconteceu? A relação anterior foi cancelada e, ao mesmo tempo, D1 e D3 deixaram de dever. Eles não devem mais nada a ninguém. Então é por isso que o código diz que somente sobre os bens do devedor que fez a novação, somente sobre os bens de D2 é que subsistirá a dívida, é que subsistirão as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores ficam exonerados. Os outros devedores, eles não devem mais nada a ninguém. Essa é a ideia do artigo. Então, se dentro de uma obrigação solidária houver novação entre o credor e um dos devedores solidários, somente aquele devedor solidário que participou da novação é que vai se vincular à nova relação jurídica. Os outros devedores ficaram, por esse fato, exonerados. Próximo artigo. Artigo 366. Importa exoneração do fiador a novação feita sem o seu consenso com o devedor principal. Gente, quem é o fiador? Fiador é um terceiro que assume o pagamento de uma dívida alheia, caso o seu devedor não a pague. E se a obrigação garantida pela fiança for objeto de uma novação? Observem aqui comigo. Vamos colocar o credor, o devedor e um objeto e admitirmos que essa relação aqui esteja garantida por uma fiança. As partes chegam a um acordo. Novação. Elas extinguem essa relação e criam uma nova, onde aparece um novo credor, um novo devedor ou um novo objeto. Pois bem, quando a obrigação antiga foi extinta, a fiança desapareceu. A fiança deixou de existir. Então o fiador estaria desvinculado da relação antiga, já que a relação antiga foi extinta com todos os seus acessórios. E se quiser atrair o fiador para a nova relação? Para que o fiador seja atraído para a nova relação, ele tem que dar o seu consentimento. Por quê? Porque o fiador é um terceiro que não tem nada a ver com a relação nova entre as partes. Ele estava preso à relação antiga. Só que a relação antiga foi extinta pela novação. Então, o fiador não é obrigado a se vincular contra sua vontade à nova relação jurídica. Então, para que o fiador se vincule à nova relação jurídica, é preciso que ele dê o seu consentimento nesse sentido. Já que, de acordo com o artigo, importa exoneração do fiador a novação feita sem o seu consenso com o devedor principal. A novação que for feita sem o consenso do fiador com o devedor principal, sem a vontade do fiador, importa exoneração da fiança. Essa é a lógica do artigo. Para atrair o fiador para a nova relação, é preciso que haja o consentimento expresso dele. Caso contrário, importa
exoneração do fiador, a novação feita sem o seu consenso com a obrigação, com o devedor principal. Passemos agora ao próximo artigo. Artigo 367. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas. Gente, é possível que a primeira relação jurídica, alvo de novação, seja nula. É possível que a primeira relação jurídica, alvo de inovação, seja anulável. Como também é possível que essa primeira relação jurídica, alvo de inovação, já tenha sido extinta. Aí, em que a novação vai repercutir nesse caso? Acompanhe aqui comigo. Vamos imaginar que na relação credor, devedor, objeto, exista nulidade absoluta. Essa relação seja nula. Gente, nós vimos na parte geral do código que ato nulo não gera efeitos. Ato nulo não gera efeitos. Se não gera efeito algum, como é que um ato nulo pode ser objeto de uma novação? Já que novar é reconhecer efeitos. Estão percebendo? Então a ideia é que, se por um motivo qualquer houver nulidade absoluta na relação jurídica, essa nulidade absoluta inviabiliza a novação. Não pode haver novação de obrigação nula, já que a obrigação nula não gera efeitos. Então, lá no esquema, passemos agora a um segundo exemplo. Nós temos um credor, um devedor e um objeto. E nessa obrigação, existe nulidade relativa. Ora, nós vimos, lá na parte geral, lembram-se, que as nulidades relativas operam todos os seus efeitos, até a sentença. E mais, vimos também que a nulidade relativa pode convalescer, que o vício pode ser sanado. Ora, se você pode convalescer uma nulidade relativa, sanando assim o vício, então essa nulidade relativa será afastada. E a obrigação torna-se, consequentemente, uma obrigação válida. E como tal, a novação vai ser aceita. Aliás, fazer novação de obrigação anulável implica reconhecer o seu convalescimento. Ela convalesceu, foi sanada, extinta e substituída pela nova obrigação. Consequentemente, nulidades relativas não obstam a novação. Se o ato é anulável, a novação é possível. Lá no esquema, nulidade relativa admite novação. E por último, temos um credor, um devedor e um objeto. Vamos imaginar que essa obrigação já tenha sido extinta. A dívida já se extinguiu. Exemplo, o devedor já pagou sua dívida junto ao credor, extinguindo-se a obrigação. Gente, se a obrigação já se extinguiu, como é que eu vou fazer novação dela? Porque novação é a criação de uma nova relação para tomar o lugar da antiga. Tá, mas se a antiga já foi cumprida, já foi paga, se a antiga não existe mais, como é que eu vou novar uma coisa que não existe? Estão percebendo? Então, se a obrigação antiga foi extinta, não se admite novação. Lá no esquema,
Não se faz novação daquilo que não existe mais. Então, as conclusões que nós extraímos é que a nulidade absoluta afasta a novação. A obrigação extinta também afasta a novação. Mas, se a nulidade for relativa, a novação é possível. Que é exatamente o que diz o artigo. Observem comigo mais uma vez. Está lá. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, ou seja, nulidade relativa, não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas. O artigo rejeita a novação de obrigações nulas e de obrigações extintas e admite, em contrapartida, a novação de obrigações anuláveis. Essa é a sua lógica, pessoal. E com isso damos por encerrada novação. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.